Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Mário Sérgio, da Igreja Batista Aliança, da cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Hoje eu estou aqui para deixar uma palavra para o seu coração, onde eu tenho certeza que vai ter uma direção para você, uma resposta de Deus para a sua vida. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria o seguinte tema: Deus vai além do que pensamos ou do que achamos. Isso é muito importante. Esse texto falou muito ao meu coração. Fala sobre um novo tempo, fala sobre um novo ciclo. Só que sempre que vamos ter um novo tempo e um novo ciclo, também passamos por uma nova fase. E é essa fase que muitos não querem passar. José, para chegar onde ele chegou como governador do Egito, houve uma fase, né? Então eu quero que você entenda isso. Talvez você está passando por uma fase e você não está entendendo. Depois dessa fase, vem uma conquista muito maior do que você imagina, do que você pensa. O texto está em livro do Êxodo, capítulo 2, que fala: foi um homem da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. E essa mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que esse filho era lindo, escondeu ele por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro, com betume, e pondo este menino no cesto, o levou e o colocou nos juncos junto à margem do rio. De longe a sua irmã estava observando para saber o que iria acontecer. Então a filha de Faraó, naquele exato momento, desceu para se banhar no rio com as suas donzelas, e ao chegar ali, ela percebeu que havia um cesto nos juncos. Então ela mandou que pegasse esse cesto. Quando o cesto chegou em suas mãos, ela observou que ali havia uma criança, um menino que chorava. E diz o texto que ela se moveu de compaixão e disse a seguinte palavra: dos meninos dos hebreus, este é. Isso é muito, muito cativante. Quando eu vi esse texto aqui, me chamou a atenção sobre a questão de tudo o que fazemos, temos que pensar em fazer com Deus conosco. Por isso que o nome de Deus, chamado Emanuel, significa Deus conosco. Quando Joquebede se casa com um homem da tribo de Levi, ela engravida pela 3ª vez. Ela já tinha 2 filhos, ok? Já tinha Arão, já tinha Miriam. Agora vem mais uma criança. Só que essa criança, ela vem num tempo que eles não esperavam. Justamente num tempo de caos, que o faraó novo, que acabara de assumir o posto de faraó, foi justamente no tempo que José havia morrido. Então esse faraó, ele ainda não tinha ciência das coisas que aconteciam. E José, então, não existindo mais, esse faraó, ele percebeu que os hebreus tinham se multiplicado, cresciam muito rápido e nasciam muitos meninos. Então o que ele disse? Vamos mandar matar todas as crianças de 2 anos abaixo, para que eles não venham formar um grande exército, nascer muitos meninos, e amanhã querer tomar o meu reinado. Então ele ficou furioso e mandou tirar a vida das crianças. Foi justamente nesse tempo que Joquebede dá à luz a um menino. E ela vê que o menino é de Deus. Ela vê que o menino é lindo. Ela vê que o menino realmente veio por um projeto de Deus. O que ela faz? Ela agora tem a seguinte decisão: eu tenho que defender aquilo que Deus confiou a mim. Ela pega aquele menino, consegue achar um esconderijo dentro da casa dela, e diz o texto que ela esconde aquele menino por 3 meses. Durante 3 meses, ela foi capaz de esconder aquele menino, não deixar que achassem aquele menino e não deixar que matasse aquele menino. Isso é muito importante a gente entender nos dias de hoje. Deus ainda nos dá algo que Ele confia a nós, para que não venhamos deixar morrer aquilo que Deus confiou a nós. Perceba que essa mulher pensou assim: esse filho que Deus me deu tem um projeto sobre ele, e eu preciso fazer a minha parte. O que ela fez? Ela pegou o menino, escondeu por 3 meses, cuidou daquele menino. Então deixa eu te falar aqui uma coisa. Vamos ter um posicionamento de tudo que iremos fazer, temos que fazer com Deus na frente. Com Deus tem vitória, sem Deus tem derrota. Eu quero chamar a tua atenção para aplicar isso, não só na sua vida, mas nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Tudo que começamos com Deus, certamente terminaremos em vitória.
ok? Agora escute isso. Tem coisas que começamos com Deus. Não é só porque eu comecei com Deus que lá no meio do caminho não possa ter uma estação diferente. Foi o que Joquebede viu. Ela engravidou, gerou um filho. Agora veio a dificuldade. Os inimigos estavam à porta querendo matar o seu filho. Mas ela se posicionou dizendo, eu não vou deixar que matem aquilo que Deus confiou a mim. Isso é muito importante. Tem muita gente deixando morrer o dom. Tem muita gente deixando morrer a alegria. Tem muita gente deixando morrer a esperança. E isso não é viável. Nós estamos vivendo agora o tempo da Páscoa, por exemplo. O que a Páscoa representa para nós? O nosso Cristo, que foi o nosso Cordeiro Pascual, que naquela cruz derramou o seu sangue naquele madeiro para nos libertar do cativeiro e nos dar uma vida em abundância. Então, quando a gente entende que há um projeto de Deus para a nossa vida, a gente tem força para lutar. A gente tem força para proteger aquilo que Deus confiou a nós. Virá os dias difíceis? Com certeza. Voltando para o texto, Joquebede teve dificuldade. Ela percebeu os soldados matando crianças de 2 anos abaixo. Mas não vai matar o meu filho. Ela esconde o menino. Ela guarda o menino. Ela entende que aquele menino tem um projeto sobre a vida dele. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando a gente passa pela estação da dificuldade e a gente entende que Deus está conosco, certamente a próxima estação vai ser a estação da conquista. Vai ser a estação da vitória. É que nem na Páscoa. A gente vê que na sexta-feira, a sexta da paixão, eles prendem Cristo. No sábado, eles crucificam Cristo, mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscita e a vida continua. E a salvação chegou para todos nós. Assim aconteceu com Joquebede. Ela passou pelo momento difícil de esconder o seu filho. Ela passou pelo momento difícil de pôr o seu filho num cesto e deixar ali nos juncos, no rio Nilo. Só que aí veio o terceiro ciclo. O que aconteceu? Aquele mesmo menino que ela devolveu, que ela colocou diante de Deus, foi o menino que voltou para os seus braços, o seu próprio filho, que foi dado o nome de Moisés. Então hoje eu quero deixar essa mensagem para vocês entenderem a seguinte coisa. Primeiro, escute isso. Ela, presenciando a situação que estava vivendo, ela entendeu que ela seria capaz de colocar aquele menino no lugar certo para que Deus pudesse fazer a obra. Isso foi muito importante. Escute isso que eu preciso te dizer agora. Tudo que começa com Deus, o próprio Deus irá te dar estratégia para que você possa trabalhar em cima daquilo que Deus preparou para você. Percebe que Joquebede agora, ela não consegue mais esconder aquele menino. Ela já está sem força, sem recursos. E Deus sabe da nossa força. Deus sabe até onde a gente pode ir. O homem, ele é limitado, mas Deus não. Por isso que lá em Isaías capítulo 40, verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu posso perceber que ela agora pede para Deus uma orientação. Deus, o que eu faço? Até aqui eu escondi esse menino, como que eu vou fazer agora? E Deus então dá a ela sabedoria, ela faz aquele cesto, ela reveste aquele cesto, ela coloca betume, ela coloca piche para que não entre água e põe aquele cesto no lugar estratégico. E foi justamente ali que Deus cruza o relógio dele com o relógio dela. O tempo de Deus se cumprindo com o nosso tempo. Quando a filha de Faraó está descendo para se banhar, o cestinho está chegando para encontrar com ela. Tanto que só quem observa e consegue enxergar o cesto é a filha de Faraó. Por quê? Porque para cada projeto de Deus, Deus tem a pessoa certa para ele colocar no seu caminho para ser estratégico. Veja o que aconteceu. No capítulo 2, no verso 5, a filha de Faraó desce para se lavar no rio. Vê o encontro do projeto de Deus. Quando ela vê o cesto, ela fala, traga o cesto para mim. E quando ela olha para aquele cesto, lá estava um menino chorando. E diz o texto que ela se moveu de íntima compaixão. E ela entendeu e disse, esse menino dos hebreus será o menino. Por quê? Porque esse seria o Moisés. O Moisés que Deus iria usar para ser o libertador do Egito. O libertador do povo de Israel. Tanto que foi através de Moisés que houve a primeira Páscoa no Velho Testamento.
Quando Moisés vai tirar o povo lá da escravidão, Deus disse a Moisés, diga para eles que eles matem um cordeiro de 1 ano, que não tenha mancha nem mácula. Esparge o sangue do cordeiro sobre os umbrais das suas portas. Quando o anjo da morte vier, ele não terá poder de entrar na casa dos hebreus. E assim eles fizeram. Mataram um cordeiro para cada casa, botaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, no madeiro daquelas portas. Quando o anjo veio à meia-noite para assolar, para matar os primogênitos, aonde ele passava e via o sangue sobre o madeiro, o anjo da morte não entrava. Ou seja, a proteção através do sangue do cordeiro estava sobre o povo de Israel. Por quê? Porque o próprio Deus deu essa ordem. Hoje, olhando para o Novo Testamento, olha o encontro do propósito de Deus com o homem. Quando Cristo veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio justamente para nos dar a libertação, para nos libertar do cativeiro onde estávamos escravos dos nossos pecados. Estávamos escravos dos nossos vícios, estávamos escravos em tudo aquilo que desagradava a Deus, desagradava o Pai. Agora, quando Jesus veio, e ele vai naquele madeiro, ele vai naquela cruz, ele derrama o seu sangue naquele madeiro, ali também ele trouxe para nós a proteção, ele trouxe para nós a salvação e ele trouxe para nós a vida eterna, a ressurreição. Então, quando nós temos esse entendimento que por toda a história tem um fundo que Deus tem preparado. Primeiro Moisés nasce, querem matar Moisés, mas lá na frente Moisés é o libertador que vai tirar o povo da escravidão. Mas agora eu trago isso para mim e para você. Será que conosco é diferente? Não é. Deus tem um propósito na tua vida como tem na minha. O propósito da minha vida se cumpriu. Hoje eu sou aquele que ministra a palavra, vejo muitas pessoas que aceitam a Cristo, que saem da escravidão do pecado e vêm servir a Deus numa vida de santidade. Deus também chamou você porque há um propósito na sua vida. As dificuldades podem ter surgido, talvez você esteja em meio a uma tempestade, uma grande dificuldade, mas a palavra que eu tenho para você é, assim como Moisés venceu, assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Por isso que o próprio Senhor disse, no mundo vocês terão aflições, mas creiam em Deus, assim como eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Então há uma promessa para nós, e é nesse tempo de Páscoa que eu chamo sua atenção. Traz à sua memória, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para cumprir através de você. Certamente, pelo ato que ele fez naquela cruz, pelo sangue que ele derramou ali, ele derramou aquele sangue para te proteger, ele derramou aquele sangue para te salvar, como ele também derramou aquele sangue para te promover e fazer de você um porta-voz do seu evangelho, um porta-voz de boas notícias para anunciar o reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e sua família. Não desista, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, tudo que leva o seu nome. Fique conosco neste canal, entra sempre lá conosco, sempre terá uma mensagem nova para o seu coração. Deus abençoe, shalom.